nós falávamos, utilizando de simbologia, de analogia, de determinados clichês importantes para que a gente vá sedimentando as informações à medida que vamos avançando. Quando, no último encontro que tivemos, falávamos dessa temática, dissemos que para facilitar todo esse aprendizado de vocês, a gente disponibilizou alguns documentos, alguns textos na nossa loja, para aqueles que quiserem aí, montar o seu livrinho, né, aí dentro das suas possibilidades e ir estudando a temática junto conosco e fora do templo também, né? É sempre oportuno dizer que a cada encontro que realizamos no templo, isso nos facilita esse diálogo. Mas compete a cada um de vocês, dentro das suas capacidades, vocês também não medirem esforços, né, para aprimorarem esses ensinamentos também fora do ambiente templário. Lógico que para que isso aconteça, a gente deve se utilizar dos livros, das informações de outras escolas, e aí a gente vai formando, né, um saber sedimentado. Isso é o que a gente chama de fé racionalizada, né? Não podemos ter uma fé cega. Dentro dessas explicações que dávamos, enfatizando a prevalência das leis espirituais sobre as leis materiais, nós falamos de dois princípios, só para a gente relembrar aqui, que são fundamentais para que a gente consiga entender toda a sistemática espiritual, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, automaticamente a gente evoca dois princípios. E são esses dois princípios que a gente chama de viga mestra de toda a doutrina de Umbanda. E quais princípios são esses? Sabedoria e amor. Dissemos que esses dois princípios são vigas mestras, por quê? Porque esses dois princípios é que acabam dando origem a outros princípios importantes. Dentro esses dois princípios, né, que está ligado à nossa própria psique emocional. O que é isso, Marechal? Psique emocional? É a nossa forma de expressão primeiro. Então, quando nós falamos psique é alma, emocional, ou seja, uma alma que sente e pensa. E para que a gente consiga alcançar os princípios aqui evocados, que é a sabedoria e o amor, nós temos que ter pontos de partida na nossa condição humana. Por isso que a gente fala que a doutrina do tríplice caminho, ela é importante dentro dessa sistemática para a gente compreender esses dois princípios. Então, para que isso aconteça, nós devemos exercitar pensamento, sentimento e ação. Essa é a doutrina do tríplice caminho. Esses três caminhos fazem com que a gente se converge, né? Ou que a gente faça a convergência para os dois princípios da realidade essencial. Então, eu acabei de citar, sabedoria e amor. Por outro lado, também a gente não pode deixar de enfatizar para vocês que o descuido com esses dois princípios pelo lado positivo acaba nos envolvendo nos aspectos negativos. Se o aspecto positivo é essencial do espírito, é a sabedoria, o aspecto negativo é a ignorância e o ódio. E é aí que nós vivemos os dilemas do processo evolutivo. Esse é o ponto que eu queria aqui hoje de forma bem resumida. Se você sair daqui hoje pelo menos refletindo sobre isso, eu já fico satisfeito. Se os dois aspectos positivos principiológicos da nossa essência, a sabedoria e o amor, e no estado da matéria, em condição de encarnado, nos leva a errar através da ignorância e do ódio, que são forças antagônicas, né, nós precisamos achar um meio. Vocês concordam? E quando nós falamos em processo evolutivo, nós automaticamente voltamos à espiritualidade. Só para lembrar, a espiritualidade não é atributo da religião, embora faça parte do sistema religioso. Muitos de vocês, ou muitos dos seres humanos hoje existentes, vivendo a existência terrena, na condição de encarnado, podem ter espiritualidade e não ser religioso. Entenderam o que eu disse? Podem não pertencer a nenhum sistema religioso, mas podem estar exercitando a espiritualidade, baseado nesses princípios sistemáticos que eu acabei aqui de citar. Por outro lado, temos muitos religiosos que não são espiritualistas, ou não exercem a espiritualidade. Então é uma faca de dois gumes o processo evolutivo. E quem tem que decidir como seguir, como avançar, somos nós. E isso também já explicamos que são através dos processos de escolhas. Nós escolhemos aquilo
que achamos que é o que nos satisfaz no momento da escolha. Assim? Isso é a forma de comer, de vestir, de se interagir com a sociedade, de escolher um emprego, de escolher um parceiro para uma relação familiar, vocês concordam? Tudo é escolha. Por outro lado, nós não podemos negar que essas escolhas geram consequências. Se escolhemos bem, o resultado é bom. Se escolhemos mal, o resultado é ruim. Não tenha dúvida disso. Qual que é o nosso papel aqui, relembrando essas temáticas? É dizer que nós somos, sim, portadores do livre-arbítrio, em que todos evocam, né? Todo mundo fala, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Tudo bem. Não somos contrários. A cada um exercer o seu poder de liberdade, o seu poder de escolha. Mas devem estar bastante claro que a partir do momento que nós escolhemos, surgem as consequências. E aí aqueles que estão nos acompanhando desde o início deste ano, nós demos um exemplo aqui bastante simbólico, né? Que existem forças superiores. É essas que são as leis espirituais que eu falo e tenho aqui enfatizado que prevalecem sobre as leis materiais. E aí eu dei o exemplo de um dos Exus que cita para nós aqui, a gente joga uma pedra para cima, existe uma força de gravidade, não existe? A força que jogou ela para cima, ela vai até um certo ponto, você concorda? Chega até um certo ponto, ela vai perder força. Ela vai começar a descer de novo. Porque existe uma força de gravidade atraindo esse mesmo objeto que foi jogado para cima. Aí no exemplo do Exu ele fala, nós jogamos a pedra para cima, vai chegar um momento que ela vai perder força, e ela vai voltar. Se a gente ficar de baixo, o que vai acontecer? Ela vai cair sobre nós. Lógico que é um simbolismo que o Exu utiliza. Ele está dizendo o seguinte, nós fazemos as escolhas, nós damos um tiro, apontamos para algo, mas depois que disparamos, ela vai até um certo limite, depois ela retorna. Isso é o que a gente conhece de lei de ação e reação. Por isso é importante termos ciências corretas da nossa escolha. E quando nós falamos de espiritualidade, processo evolutivo, que eu acredito que são forças que caminham juntas, né? Então são dois aspectos que dizem respeito a essa dinâmica do crescimento espiritual. E quando eu falo crescimento espiritual, eu não estou me limitando à matéria. Nós podemos ter um crescimento satisfatório num processo de experimentação terrena, nessa condição que nós estamos, encarnados, materializados, e podemos continuar esse processo depois do desencarne. Então o processo evolutivo ele não se limita à esfera da dimensão física. E aí, mais uma vez, eu sou obrigado a ressaltar aqui uma frase da espiritualidade, ou mais especificamente do mentor que dirige essa casa. Viver a vida, saber se preparar para a morte. Eu entendo que viver a vida e saber se preparar para a morte é seguir esse processo evolutivo com coesão, com serenidade, com lucidez. E viver com lucidez, com coesão, com retidão, passa-se pelas escolhas. Porque, caso contrário, uma escolha mal feita aqui pode refletir em nós do outro lado da existência. E aí, como o caboclo diz, viver a vida e saber se preparar para a morte é mais ou menos isso. Viver um processo de retidão, enquanto nessa condição existencial, para que quando a gente tiver que dar continuidade do outro lado, a gente esteja com bagagem. Caso contrário, como diz lá no Apocalipse, não haverá pranto e ranger de Deus. Ok, não dá para me estender mais. Como eu falei, o objetivo aqui é resgatar os assuntos dos nossos bate-papos anteriores, mais do que isso, fazer com que vocês reflitam sobre o processo evolutivo. Lógico que não aprendemos disciplina como prega a nossa casa, como é vigas, né, de sustentação, o tripé da nossa casa é dedicação, honestidade e disciplina, com tolerância e cooperação. Lógico que esses 5 atributos podem ser aplicados por qualquer um de vocês na vida lá fora. Para nós, discípulos da casa, digamos, nós temos a obrigação de assimilar essas informações e colocá-las em prática no dia a dia. Isso não exime vocês, ainda que na condição de consulentes. Lógico que vocês também podem beber dessa fonte.
Talvez não com tanta responsabilidade quanto nós, que temos aí, né, esse compromisso com a espiritualidade, que são os verdadeiros mestres, né, de nossa casa. Não vai dar para mim aqui abrir um outro leque de explicação, mas eu vou encerrar dizendo o seguinte: o Pai Benito ensina que o Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem. Estou ouvindo, é isso mesmo. Umbanda não se encarcera em parede. A gente está aprendendo que o Umbanda é um conjunto das leis divinas. Essa é a tradução literal de Umbanda. O que é Umbanda? Conjunto das leis divinas. Se é um conjunto, tem várias facetas, vocês concordam? Se o Pai Benito está ensinando para nós que Umbanda não se encarcera em parede, aí fica a pergunta e a incógnita para nós: que paredes são essas? Se Umbanda é um conjunto e nós estamos vivenciando o movimento, aí fica para nós a interrogação: que paredes são essas que o Pai Benito está dizendo? Será que é a parede do templo? Se for a parede do templo, os nossos ensinamentos não podem ficar retidos só dentro da escola. Precisam ser divulgados. Precisam ser compartilhados. E aí compete a nós, como livramos, compartilhar com vocês. E vocês serem divulgadores desse mesmo ensinamento com os seus no dia a dia social. Isso é uma forma de interpretar a frase do Pai Benito? Claro que sim. Umbanda não se encarcera em paredes, se ele estivesse se referindo às paredes de um templo. E se a Umbanda é um conjunto desses ensinamentos espirituais que nós vivenciamos aqui dentro, então eles têm que extrapolar os limites do templo. Vocês concordam? Mas vamos fazer um desdobramento um pouco mais avançado? Será que ele também não está dizendo que essas paredes podem ser o nosso próprio corpo? Que é um limitador? E aí, se o meu santuário, o meu templo é o meu próprio espírito, eu assimilo essas informações da Umbanda, eu tenho que exteriorizar elas. Então, ela não pode ficar encarcerada em mim. Perceberam? Então, nós temos um templo externo e um templo interno. Aliás, o próprio Cristo nos ensinou isso, né? O maior de todos os templos é o altar sagrado do vosso coração. Se essas paredes físicas, elas são passageiras, então vai chegar uma hora que elas vão ruir. Vocês concordam? E aí aquilo que eu assimilei, e que estamos aqui chamando de conjunto das leis divinas, mesmo que eu não consiga alcançar os princípios que eu citei no início, sabedoria e amor, mas eles fazem parte do conjunto. Então quer dizer, eu perdi o corpo, acabou a Umbanda? Perceberam como é que a coisa é mais ampla? Esse é o objeto de reflexão que eu queria deixar para vocês nessa noite. Tudo que eu falei aqui de princípios, processo evolutivo, retidão de escolha e visão de síntese. E não limitar a interpretação aos aspectos meramente objetivos. Nós podemos fazer uma interpretação mais ampla. E essa interpretação mais ampla vai nos facultar inúmeras outras possibilidades. Ok? Então é isso. Queria encerrar o nosso diálogo da noite dessa forma. Lógico que o rito vai fomentar outras coisas em nós. Só para lembrar, rito é caminho de exercício espiritual. É o que nós vamos fazer agora, como fazemos todas as terças-feiras. Então o rito, ele tem seus chavões, as suas etapas. É só a gente se envolver na vibração que a gente vai ampliar ainda mais a visão espiritual. No mais, um bom rito a todos vocês.